Bolsonarista, bando de lambiçal, estou por cá. Galera, eu quero dizer a vocês que o Bolsonaro e a raça do Bolsonaro, o Lula, está agradecendo a eles todos, pelo motivo só. Preste atenção nesse vídeo, vira até o final, que você vai entender por que o Lula está agradecendo ao Bolsonaro e ao filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Você vai entender nesse vídeo que o Lula tem mais que agradecer a eles, né, galera? Então, antes de começar o vídeo todo, se inscreva aqui nesse canal, aqui embaixo aqui, ó. Se inscreveu? Agora ativa o sininho, gente. Ativou? Para quando eu postar meus próximos vídeos, você ser o primeiro a receber eles. E agora assiste o vídeo todo, galera. Que é para quando o YouTube ver que você assistiu o vídeo todo, ele saber que o vídeo é relevante, o vídeo leva informação, é um conteúdo original e vai agregar muito na vida do povo brasileiro e o povo baiano, o povo pernambucano. E dizer a vocês que só assim o YouTube vai divulgar cada vez mais e nós vamos botar o nosso Lula, o nosso Lulinha lá em cima de novo em 2026 agora, nesse ano, né, galera? Esse ano chegou agora, nós vamos reeleger o maior presidente da história desse país. Sabe por que o Lula está agradecendo ao Bolsonaro e ao filho do Bolsonaro? Eu vou dizer por que é. Primeiro, o Bolsonaro teve tudo na mão para ser reeleito e ser presidente novamente. Estou mentindo? Mas questão que o Bolsonaro fez muita cagada. E eu vou detalhar todas as cagadas do Bolsonaro para vocês aqui e dizer porque o Lula está agradecendo assim, de risos largos, ao Bolsonaro e a raça do Bolsonaro. Mas antes, eu quero falar aqui por que é que isso está acontecendo. Por quê? Vocês lembram que o Eduardo Bolsonaro saiu do Brasil, né, para ir para os Estados Unidos? Quem é que lembra? Todo bolsonarista é vagabundo aí, que lambe as botas do Bolsonaro, que baba ovo, lembra disso. Ele foi para lá no intuito de salvar a pele do pai dele, que estava aqui sendo julgado, que realmente foi condenado, pegou 27 anos de cadeia e uns meizinhos aí, que era para pegar logo prisão perpétua, vagabundo daquilo. Mas o Eduardo Bolsonaro foi lá no intuito de colocar o presidente Trump, né, lá dos Estados Unidos, contra o país do Lula, o Brasil inteiro, e contra o Lula. Quem é que não lembra disso, né, galera? Que ele estava lá, ele disse: "Ai, solta papai, senão eu vou botar o Trump para botar o imposto 50%, taxa aí no Brasil, taxa de imposto no Brasil a 50%, solta papai." Aí foi em cima, foi embaixo. O presidente Trump foi, infelizmente, caiu na bobagem, na besteira dos maiores corruptos desse país, os caras que não trabalham e ganham dinheiro e tem mesmo de imóvel com dinheiro dos otários, dos trouxas brasileiros aqui. Não todos, mas a maioria desses bolsonaristas são tudo trouxa e cego e doido da cabeça. Aí foi o que o presidente Trump fez. Taxou o Brasil em 50% de imposto nesse país. Já enfrentando o nosso presidente Lula. O presidente Lula disse bem assim: se você taxar aí, nós também tem bala na agulha daqui para aí. Ele taxou o Brasil e o Lula fez o quê? Não deixou mais exportar nossos produtos para os Estados Unidos. Lá foi uma guerra danada, o povo queria já tirar o Trump da presidência, xingava o Trump, queria enviar o impeachment do Trump. O povo estava passando necessidade porque não estava chegando nada dentro do país, porque você sabe que a maioria da exportação de derivados e frutas são daqui do Brasil. Quem mete a mão na massa aqui é o Brasil para mandar tanta fruta para fora, exportada. E aí, por sua vez, o Bolsonaro, né? O Bolsonaro fez o quê? Como presidente, tentou dar um golpe no nosso país para o presidente que ia tomar a vaga dele não tomasse, né? Por aí se tirou o golpe grande que ele dá. E aí também o presidente Bolsonaro, né, por sua vez, inventou aí para os bolsonaristas entrar na presidência lá, quebrar tudo e bagaçar com tudo, defecar em cadeira, tocar fogo em homem, fez aquela baderna, né? Vocês sabem aí. E a pior ainda, galera, a pior ainda é que o Bolsonaro ainda tentou contra a vida do nosso presidente Lula e que também tentou contra os parlamentares do Lula, muitos deles, né? E aí
outros caras aí a mais que o Bolsonaro está inventando. O Bolsonaro, por sua vez, eu lembro da palavra que ele falou: nem Deus me tira da cadeira da presidencial, né? Vocês sabem disso, que essa fala aí, essa voz, sempre ele jogou aí no ar. E o Bolsonaro foi criticando mulheres, foi criticando negros, foi criticando os gays, foi criticando o país inteiro. Chamou os pernambucanos de jumento que comia esse capim. Quem é que não lembra? O Bolsonaro mandou os pernambucanos comer capim. E os baianos também, né? Vocês se lembram muito bem disso aí. Aí foram um bocado de trouxa bolsonarista que é pernambucano aqui, ainda foi votar naquele vagabundo, depois disso tudo. Mas aí, Zé, onde é que o Lula está agradecendo ao Bolsonaro? Eu vou dizer no final desse vídeo porque é que o Lula vai agradecer e está agradecendo ao Bolsonaro. Mas agora eu vou falar do tal do Flávio Bolsonaro, que vai tentar aí concorrer um cargo de presidente contra quem? O maior presidente da história do Brasil, o cara que mais criou, o cara que mais brigou pelo povo pobre, o cara que mais ajudou o povo pobre, o cara que mais deu vez e voz ao povo pobre desse país, principalmente o pernambucano era esquecido, né? E o baiano também era esquecido. Jamais na história do país, nenhum presidente ligou para o povo pernambucano tanto como Lula, e nem pelo povo baiano, como o nosso presidente Lula. E aí tem um monte de otário, besta, babaca, bolsonarista aí, trouxa, que acha que não, que o Bolsonaro fez muito pelo país. O que o Bolsonaro fez pelo país, cara? O Bolsonaro queria largar a ditadura no nosso país e fazer vocês tudo em trouxa de escravo. O Bolsonaro, quando pediu o Pix a você, o que ele fez? Na hora que pediu o Pix, que ele sabia que ia ser julgado, ele, ia correr fora do Brasil e deixar vocês tudo aí, tomando mesmo no ar de bronca, seu bando de otário. É tanto que tem um monte de otário preso hoje, se lascando na cadeia por causa daquele safado que foi acreditado em várias coisas, bandido. Ela é um bandido, cara, disfarçado de gente. Aí, aonde vem o agradecimento do Lula, isso aí. Mas antes, eu vou contar aqui porque é que o Lula vai agradecer o Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro, essa raça de bandido. O Lula, porque o presidente Trump taxou o nosso país em 50%, o Lula brigou, foi pra cima, não baixou a cabeça, botou a corda no pescoço do Trump e disse: taxou? Taxou. A partir de agora, nenhum produto daqui vai para fora dos Estados Unidos mais não. E o Lula tentou conversar com ele várias vezes, até que quando conseguiu falar com o presidente Trump, né? Assim que ele viu o presidente Lula, se apaixonou pelo presidente Lula. Foi amor à primeira vista. Por quê, cara? O homem tem cabeça brilhante, mente burro, não é burro que nem Bolsonaro. Bolsonaro era um burro, não sabia nem dialogar, não sabia nem conversar, um jumento daquele, que diz que tem estudo. Um cara que nem o Lula mostrou que estudo muitas vezes não vale de nada, dependendo do ignorante que seja. Então o Lula foi lá, conversou com o Trump se apaixonou pelo Lula. O Lula bateu a ideia, amarrou o homem, e o homem baixou a bolinha. E viu que ele estava caindo numa armadilha pelo Eduardo Bolsonaro para limpar a barra do vagabundo do pai, que era corrupto, bandido, assassino e ladrão do povo do INSS. Montou uma quadrilha inteira dentro do INSS para roubar os velhinhos. E o povo dizendo aqui que foi o Lula, foi o Lula. E as rachadinhas do Bolsonaro também, tem um monte, né? Então você não fala disso aí, sobre bando de trouxa. E aí, o que aconteceu? Como o Lula foi homem pesado, homem aguerrido, o povo diz: porra, o presidente tomou a briga por nós todos do povo brasileiro. Porque se não fosse o Lula, nós estávamos se lascando. Se fosse na época do Bolsonaro, o Bolsonaro estava lambendo as botas do Trump. E nós estávamos tomando na goiaba. Exatamente. Mas o Lula não ia deixar que o povo pernambucano, o povo baiano, o povo do Brasil inteiro passar necessidade por causa de vagabundagem de um ex-presidente vagabundo que não fazia nada para o nosso país, que não agregou em nada, que nunca deu nada para ninguém, a não ser para a raça da família dele. Cara, agora vocês me falam, qual é o político que 10 anos de governo comprou um imóvel de 6 milhões de reais? 6 milhões de reais. E aí não é o primeiro não, né?
tem 40 e poucos imóveis. Em 10 anos, um político conseguir tudo isso, cara, vocês acham que esse dinheiro vem de onde? Vocês acham que esse dinheiro vem de onde, bando de trouxa, bolsonaristas trouxas? Vocês são trouxas, são os filhos da puta mesmo, por isso que eu falo, filha da puta. Onde é que esse dinheiro vem, bando de babaca? Vem do teu bolso, arrombados. Não tem condição não de você fazer vídeo aqui sem você xingar não, porque esses caras xingam o cara aqui, achando que o Bolsonaro é grande bosta, aquela merda fenomenal, que fez muito foi roubar o país, bando de trouxa. Roubaram o dinheiro de vocês. Só no INSS ele deu um rombo milionário, que comprou bem 30 imóveis com o dedo do INSS, do povo dos velhos, coitado dos velhinhos. Aí vocês vêm aqui falar do presidente Lula, que nunca roubou nada de ninguém, bando de trouxa. E aí eu digo a vocês, minha indignação é porque ainda tem um monte de Bolsonaro cego, doido, é só sendo doido, varrido, e ver que o Lula é o melhor para o nosso país, não vê que o Lula é o cara que mais construiu, é o cara que mais agregou durante esse tempo todo que ele está no poder e na política. E o Bolsonaro fez o que por vocês? Me diga aí uma coisa que o Bolsonaro fez. Uma, que eu paro de falar mal do Bolsonaro. Se alguém falar alguma coisa que o Bolsonaro fez aqui e me provar, eu paro de falar do Bolsonaro. Então agora eu vou dizer a vocês aonde foi que o Lula vai agradecer ao Bolsonaro. O Lula saiu como, disso aí tudo, saiu como um cara que aguerrido, um cara que não baixa a cabeça, não baixa a bola para ninguém. Aí o povo passou a ter mais idolatria pelo Lula e vê que ele é o melhor para o país. O Lula enfrentou foi todo mundo dentro do tribunal de juiz. Todo mundo. Muito diferente do vagabundo do Bolsonaro, que quando ficou cara a cara com o juizão Alexandre de Moraes. Eu posso tirar aqui uma ideia, isso depende. É porque eu quero que o senhor seja meu vice. É um Zé Ruela, não é não, cara? E o Lula lá, foi brigar. O Lula disse assim, ai, se tiver sinais que eu sair aqui absorvido, que todos vão pagar. Bolsonaro é um deles, esse vagabundo que está pagando. E aí foi o dedinho do Lula que botou também aquele vagabundo na cadeia, aquele salafrário. Então, para finalizar o vídeo, Lula, depois de brigar com todo mundo, ficar queridinho do povo, o Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, deu a política de 2026 na mão do Lula. Foi isso, cara, que aconteceu. Vocês acham que depois do que o Lula fez, enfrentou o presidente Trump, o Lula baixou o imposto para quem ganhava 5 mil reais não pagar mais imposto, e taxou os ricaços, taxou, bem empregado, parabéns, Lula. Rico nesse país não pagava imposto não, quem pagava era nós pobres. Os ricão não pagavam não, o rico comprava uma Lamborghini, não pagava nada de imposto. Parabéns, presidente Lula, governa para o povo. Qualquer o Lula governa, mas Lula olha principalmente pelo povo pobre, porque o pobre é pobre, só precisa de oportunidade. Que eu digo a você que o pobre pode ficar no teto do qualquer rico, que inteligentes são, burros não são, só são burros os bolsonaristas, porque são tudo ricos, e rico é bicho burro, ganha dinheiro não sei como. Pois é, galera, 2026, o Lula já ganhou a eleição, cara, deram a eleição pra ele, de lambuja, o cara na cadeia saiu, ganhou a eleição, imagina fora da cadeia, que tá com a máquina na mão. Valeu, bolsonarista, bando de trouxa, valeu, Bolsonaro, valeu, Flávio Bolsonaro, valeu, Eduardo Bolsonaro, seus trouxão, deram a cadeira de presidente de novo ao Lula. Viva o Lula, e Lula 2026 reeleito com louvor, e não vai crescer muita coisa não, assim no primeiro turno acabou a história. Tchau! Mas antes, se inscreve de novo, ativa o sininho, ativou? Assiste o vídeo todo, que chegou até aqui, muito obrigado. Nós já são muito mais de 11 mil, família. O canal tá monetizado, galera. Graças a vocês, pessoal do PT, pessoal do Lulinha, e graças a esses bandos de otários bolsonaristas também, que criticam nos vídeos aqui, o vídeo bombaram, os vídeos aí bombaram. E eu cresci, cheguei, muito obrigado, família. Tamo junto, tamo por cá. 2026, Lula na cabeça. Faz o L, bolsonaristas. Uhul!